amigas e amigos, tudo bem com vocês? Pois é, a nossa live que hoje ia começar às 20 horas, tivemos que começar agora por questões de energia. Pois é, eu fiquei aqui na escuridão total, ainda comecei, né, umas 20, 30 mais ou menos, mas a energia estava oscilando e aí eu decidi parar e começar agora, já que a energia decidiu voltar. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu estava com saudades do nosso bate-papo semanal e quero dizer que essa live, independente da energia, da luz ajudar ou não, é um tema que eu vou abordar em outra live também, porque é muito interessante falar sobre a sombra e eu percebi que não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar em 40 minutos, dentro de uma hora. Então, independente, eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar muito longo e a gente fará em outra oportunidade mais uma vez um encontro com a sombra. Porque eu descobri, hoje eu tive um dia bem corrido, mas eu parei para buscar alguns livros que eu tinha e não encontrei os livros que eu queria, mas o universo é tão perfeito que eu não lembrava que eu tinha esse livro, que é fantástico. O nome desse livro é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, da Debbie Ford. Inclusive no final eu vou contar uma historinha que tem aqui nesse livro, que é muito linda e muito interessante. Fique comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Então, gente, esse livro eu adquiri em setembro de 2018 e foi uma época em que eu estava fazendo alguns cursos, muito curso naquele ano, e decidi parar um pouco de ler livros e passar a ler o material dos cursos que eu tinha acabado de fazer. Então, eu realmente não me lembrava que eu tinha esse livro. Eu já recebi indicação em vários lugares dele. Vários terapeutas falam muito bem dele e eu vou ler porque pelo índice ele é fantástico e com certeza abordaremos o assunto mais uma vez. Então, afinal, o que é sombra? Todos nós temos um lado luz e um lado sombra. Todos nós vivemos uma dualidade em vários aspectos da nossa vida. E o taoísmo traz isso muito bem, essa questão das dualidades, onde, por exemplo, só há sombra onde há luz. Nós estávamos aqui há pouco numa escuridão total e na escuridão você não enxerga a sombra. Mas quando há luz, começa a haver luz, começa a haver sombra. E assim, quanto mais luz, maior a sombra. Então, o taoísmo ele é representado por aquele símbolo, né, que todos vocês conhecem, certeza, que é um círculo onde é como se fossem dois peixes, um branco com um pontinho preto e um preto com um pontinho branco em cima. Esse símbolo ele representa essas dualidades, ele representa que na claridade existe um ponto de escuridão e na escuridão existe sempre um ponto de luz, né? O Yin representa o Yin e o Yang, e o Yin é a escuridão, o lado escuro com um pontinho branco, que representa o feminino, a noite, a lua, a passividade. Já a parte clara, o Yang, representa a claridade, o masculino, o sol, o dia, a luz e as atividades. Então, toda vez que... Por que dentro do preto tem uma bolinha branca e dentro do branco tem uma bolinha preta? Segundo o taoísmo, cada vez que uma das forças atinge seu ponto extremo, manifesta-se dentro de si um sentido oposto. Então, quando a sombra está no sentido extremo, manifesta-se dentro dela a luz. E quando a luz está no sentido extremo, manifesta-se dentro dela a sombra.
só isso já dá para a gente falar 1 hora, mas eu prometo que vou resumir. Então, eu trouxe aqui como exemplo 2 cidadãos que a gente já ouviu falar e que a gente pode usar como referência. Eu trouxe o Francisco de Assis e o Hitler. Dentro de ambos haviam sombra e luz. Francisco de Assis escolheu ser luz, Hitler escolheu ser sombra. Porém, a sombra e a luz habitavam em ambos. Francisco de Assis escolheu ser Francisco de Assis e Hitler escolheu ser Hitler, né? Se tornou Hitler. Mas a semente do bem estava em ambos e eles fizeram as suas escolhas. Então, quando uma das forças atinge o seu ponto máximo, a força oposta manifesta-se dentro deles também, né? Então, por que a dualidade é importante? Porque a gente só dá valor à luz quando existe sombra, ou só dá valor à sombra quando existe luz. A gente só dá sentido, só dá valor ao belo quando existe o feio, ou só dá valor ao rico quando existe o pobre, e ao alto quando existe o baixo, e assim sucessivamente, né? Porque a gente só dá valor ao amor quando conhece o ódio, e a gente só conhece um sentimento quando a gente conhece o sentido oposto dele, ou uma coisa, um objeto, quando a gente conhece o oposto dele, né? Então, se você não conhece a sua luz, não conhece as suas virtudes, não conhece o seu lado luz, você também não vai conhecer a sua sombra. E o que é, afinal, essa sombra? Essas sombras são comportamentos, né? O nosso eu escondido. É aquela parte de nós, o nosso submundo, os nossos medos, os nossos pensamentos mais sombrios, né? Os nossos demônios internos. É o que eu costumava dizer nas outras lives, são coisas que a gente vai colocando embaixo do tapete, que muitas vezes a gente quer esconder até de nós mesmos, né? E aí, esses comportamentos, esses medos, esses traumas, essas coisinhas vão ficando lá nos abismos mais profundos do nosso ser e a gente vai evitando admitir que existem esses comportamentos em nós. Obrigada, Edileuza, também te admiro muito, viu? E a gente acaba escondendo, né, da sociedade, da vida, porque a gente acha que se a gente mostrar esse lado nosso, esse comportamento nosso, as pessoas não vão nos amar, ou não vão nos aceitar, ou não vão nos querer por perto. E muito provavelmente a gente já manifestou esse ponto em algum momento e ele precisou ficar abafado porque alguém disse, né? Ah, isso é feio, isso é errado, isso não. Suponhamos uma criança a criança a gente sabe que ela age pelo ego, né, gente? Ela é egóica, ela se acha o centro das atenções. Ela acredita que o mundo gira em torno dela. Então ela vai no supermercado com os pais e lá ela encontra aquele brinquedo que ela quer muito. O que é que acontece? Ela pede e o pai não dá. Ela pede e a mãe diz que não pode. E aí o que é mais fácil? Ela se joga no chão, começa a chorar, começa a se bater. E aí, claro, eu confesso que para os pais é uma situação um pouco desconfortável, porque as pessoas começam a olhar, as pessoas começam a criticar e dizem, ah, não sabe ser pai ou não sabe ser mãe. E aquelas opiniões que também é a nossa sombra, tá? Quando a gente julga o outro. E aí os pais, no desespero de esconder aquela conduta e aquele comportamento que é momentâneo e que talvez tenha acontecido pela primeira vez com a criança, às vezes tomam um comportamento de ou batê-la ou reprimi-la de uma forma tão grossa e tão, sei lá, tão rígida, que a criança vai deixar de manifestar os seus desejos daquela forma. E aí ele vai colocando essas memórias e essas coisas embaixo do tapete, né?
O Jung traz muito essa teoria do arquétipo da sombra, o que para Freud seria o inconsciente, ou seja, são sentimentos, comportamentos e coisas que a gente já viveu, mas que estão lá guardados, né, em gavetas, em lugares às vezes onde a gente não quer mexer muito, onde o pó, a poeira, a escuridão, a sujeira já está cobrindo e a gente acha que vai estar lá esquecido, mas na verdade eles estão adormecidos, mas ainda fazem parte de nós, né? Eu sugeri aqui o filme, que é um desenho Divertidamente da Disney, e quem ainda não assistiu, por favor, assista, porque acho que quando eu assisti lá pela quinta vez ou sexta vez, eu me dei conta que eles tratam muito bem esse lado da sombra, um lado que fica obscuro, né, no nosso eu, no nosso inconsciente. Então, eu vou frisar alguns pontos que a gente poderia denominar como sombra, né? Alguns comportamentos, algumas reações nossas. São experiências constrangedoras, experiências dolorosas, medos e inseguranças, ou seja, a gente vai jogando lá embaixo, vai escondendo de nós mesmos, vamos deixando de olhar para os nossos medos, os nossos ressentimentos, né? Coisas que já aconteceram há muito tempo e que a gente fica ressentindo o tempo inteiro e que muitas vezes a gente não resolve por vergonha de dizer ao outro ou de resolver aquela situação e o outro achar que nós somos ruins por isso, ou que o outro não vai nos amar por isso, né? Os instintos hereditários, a violência. Gente, quem quer manifestar que é violento? Quem quer reagir de forma violenta a um acontecimento do dia a dia, né? Isso parece vergonhoso, né? Nosso lado sombrio que a gente quer esconder. Mas todos nós temos um pouco de violência. E essa violência muitas vezes pode estar reprimida. E ela estando reprimida, ela pode ir para alguma parte do corpo, para algum órgão, né? Para alguma dor que vai se manifestar, porque ela está armazenada nas células, na memória celular. O ódio, quem quer dizer que sente ódio? Nem todo mundo consegue manifestar esse lado sombrio. Os traumas do passado, né? Algumas pessoas apanharam muito, viram o pai batendo na mãe, presenciaram algum assassinato, uso de drogas na família, muita violência, abuso sexual infantil ou até com a própria mãe, né? E isso dói muito e a gente armazena no inconsciente isso daí. Decepções, né? Quando a gente já vai crescendo, mas ou como essa da criança no supermercado que eu falei, também sonhos não realizados, a gente se frustra, né? Maldade, egoísmo, inveja. Gente, quem quer dizer que é invejoso? Acredito que ninguém, né, chega para o outro e diz: eu senti inveja de você, verdadeiramente falando. Talvez até falem uma brincadeira, mas ninguém quer assumir que sente inveja. Covardia, ciúme, ganância, desejos sexuais reprimidos, vingança, erros do passado, culpa, traição. Qual a mulher que quer admitir que traiu, né, o seu cônjuge, o seu namorado, o seu marido? Acredito que na nossa cultura patriarcal, nenhuma mulher queira admitir que traiu. Os homens talvez se achem, né, no poder e no direito de fazê-lo, mas as mulheres com certeza não querem admitir. Então a gente vai jogando para debaixo do tapete. E quando eu falo traição, também não é só traição conjugal, tá? Traição com amigo, com um sócio, com alguém da família. Falsidade, desejo de poder. Mentiras que a gente conta para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Nossas brigas com Deus, com a divindade, com o eu superior, né? Isso é uma coisa que a gente não quer mostrar. Teve um período que eu fiquei muito desacreditada de Deus.
Hoje eu não sinto vergonha de mostrar esse meu lado sombra, mas em alguns momentos eu senti. E eu me afastei da minha crença religiosa. Eu passei, acho que 7 anos sem frequentar a minha crença religiosa, porque eu fiquei brigada com Deus, eu não queria mais saber dele. Eu achava que ele era injusto e que cheguei em alguns momentos a pensar, inclusive, que ele não existia. Então, não é todo mundo que quer admitir isso. Não é todo mundo que quer admitir que sente dúvidas em algum momento. Será que Deus realmente existe? Né? Será que é assim como a minha igreja fala? Como, né, o meu mestre religioso, para não dizer, né, de qual religião seria a fala? E essas dúvidas aparecem, mas é vergonhoso, né, falar sobre isso. Os nossos pecados. Então, gente, pecado é um lado da nossa personalidade, da nossa sombra, porque ele vem muito da nossa crença religiosa, do que a gente acredita que é, né? E a gente não tem coragem de dizer que pecou. A gente fala, né, para quem é católico, numa confissão, porque a gente acha que vai se libertar daquele pecado, a gente acredita e crê nisso, mas em outras religiões eu também não sei como funciona, mas, né? E, enfim, os nossos medos, de um modo geral, são as nossas sombras. E a gente precisa aprender a lidar com elas. Porque, na verdade, elas são um aspecto muito importante da nossa personalidade. E para a gente se curar, para a gente se melhorar, para a gente se autoconhecer, é preciso iluminar um pouco a nossa sombra, né? Não tem como a gente se melhorar, não tem como a gente se limpar se a gente não tirar a sujeira. E não tem como a gente melhorar algo que a gente não reconhece que tem. Então, o primeiro ponto para a gente trabalhar as nossas sombras é aceitar que a gente tem esse lado que precisa ser trabalhado. Eu falei vários aspectos que podem ser, né, fazer parte da nossa sombra. Você pode ter 5, 10, 15 ou todos, talvez. E se você reconhece que tem, que bom, né? É o momento, quando a gente reconhece, de começar a mudança, né? Começar a olhar para esse aspecto que a gente quis esconder e que muitas vezes, por tentar esconder, a gente começa a projetar no outro. É como, por exemplo, pessoas que não são de uma religião, de um culto religioso, e começa a criticar o culto do outro, a religião do outro, as escolhas do outro, né? Isso é um lado sombra. É algo em você que ainda não está inteiro, que ainda não está completo, que ainda não está bem resolvido, e por isso você critica no outro. Quando um aspecto do seu eu está inteiro, está bem resolvido, está bem trabalhado com você, claro que em algum momento isso pode mudar e ele voltar a precisar ser olhado, ser cuidado e ser tocado, mas quando esse aspecto ele está bem trabalhado em você, você não se incomoda com o outro. O outro pode fazer o que ele quiser, o comportamento é dele, não é seu, e você não vai mudar o comportamento do outro, né? Então, Jung dizia que aceitar as nossas sombras envolve uma dor, né? É uma busca, implica nessa dor, mas nos traz muita evolução. E para a gente começar a se conhecer e a reconhecer esse lado sombra, vai nos trazer uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada. E mais harmoniosa, tá? Nós começamos agora, tá, Merielle, há pouco, por questões de energia. Na minha cidade estava sem luz, estava na total sombra. E muitas vezes, gente, a gente busca a nossa resposta de alguns padrões de comportamento, de algo que nos incomoda, no nosso lado luz. Mas, na verdade, às vezes a resposta está no nosso lado sombra. Eu contei aqui em alguma das lives e vou reprisar rapidamente que eu tive um problema de sensibilidade nos meus dentes, em que eu precisei fazer várias intervenções, isso em cerca de 3 anos, tá? E essas intervenções não resolviam o problema.
E cada vez meus dentes ficavam mais sensíveis, mais sensíveis e mais sensíveis, ao ponto do profissional de odontologia dizer que eu teria que conviver com aquilo, porque não existia mais recursos para lidar com aquilo. E em um dos treinamentos que eu fiz, em um dos cursos que eu fiz, eu descobri que era um lado sombra meu e que essa sensibilidade nos dentes estava associada a um momento de raiva, onde desde criança eu acumulava essas raivas e, como eu falei, essa nossa sombra ela vai se manifestar em algum lugar, né? Em alguém, em algum momento da nossa vida, em alguma coisa que a gente viveu. E ela se manifestou nos meus dentes. Mas eu não sabia que era raiva. E aí, quando eu conversei com o meu eu, quando eu acessei o meu inconsciente e consegui trazer à tona qual o momento que fez aquela dor explodir, eu sarei e não tive mais nada. Não senti mais nada. Não usei mais remédio, não uso mais pasta para dentes sensíveis e sarei, tá? Então, é mais ou menos por aí. A gente precisa passar por dor, precisa, né, haver essa mudança, essa dor, para que ela se manifeste e a gente saiba que é algo que precisa ser trabalhado. Longe de mim ser perfeita, longe de mim achar que eu sou perfeita, porém, eu achava que a minha raiva estava bem trabalhada e que eu realmente sempre tive o padrão de guardar as minhas raivas. Eu sou a famosa engulo sapos, né? E eu engolia muitos sapos. E aí as minhas crises sempre se manifestavam dessa forma: garganta, nariz, respiração. Por quê? Porque eu engolia sapo, ficava entupida, né? Mesmo, ficava sem respirar. E o que é que acontecia? Eu já fiz várias cirurgias antes de conhecer sobre esse lado, né, holístico, terapêutico das manifestações dos sintomas. E depois que eu me curei dessa parte aqui, porque eu trabalhei minhas raivas, eu achei que não ia ter mais uma manifestação de raiva, elas se manifestaram nos meus dentes, tá? Então, nós somos programados desde criança a esconder as nossas sombras, né? Quando a gente fala para os nossos filhos ou os nossos pais falaram para a gente: menina, menino, não faz isso que é feio. Não faz isso que o papai não vai gostar mais de você. Ah, assim a mamãe vai ficar triste. Nunca mais eu quero falar com você. Nunca mais eu perdoo você. Então você está ensinando. Claro, gente, que isso acontece naturalmente, né? A gente faz até sem pensar. Eu também faço, né? Algumas vezes com a minha filha. Mas é nesse momento que a gente está pegando a sujeirinha e colocando embaixo do tapete, querendo isolar aquele padrão de comportamento, né? Esconder nos nossos lados sombrios. Tá? E aí, o Jung tem uma frase muito interessante que eu trouxe para vocês, né? Que ele diz assim: a nossa tarefa na vida é nos aceitarmos plenamente e integrar a nossa sombra na personalidade para torná-la consciente e trabalhar com ela encarando-a de frente. É o que a gente faz numa sessão de respiração conectada ou de hipnoterapia. Quando a gente faz o inconsciente do paciente vir à tona, esse lado sombra vai aparecer. Mas esse lado sombra não vai aparecer para mim como terapeuta, vai aparecer para ele como vivente, como paciente. E ele vai ter a chance de ressignificar, de integrar essa sombra a ele, porque nós somos feitos de sombra e luz. Não adianta querer negar a nossa sombra. Nós temos o nosso lado obscuro. E quando ele passar a encarar essa sombra de frente, ele vai ver que muitas vezes foi um bicho-papão que ele criou sem necessidade, né? Era uma pouquinha desse tamanho, um carocinho de arroz. E aí ele consegue superar essa sombra que há muito tempo trazia sintomas diversos. E aí pode ser qualquer sintoma físico, emocional, e que ele vai conseguir reverter. Jung continua: desprezar a nossa sombra e permitir que ela continue no nosso inconsciente pode roubar o nosso equilíbrio
e a oportunidade de sermos felizes. Então, se a gente tem um comportamento e a gente nega, isso nos impede de ser felizes. Não é possível despertar a consciência sem dor. Ou seja, se a gente quer trabalhar um aspecto da nossa personalidade que está lá na sombra, vai doer para a gente trabalhar ele. Não estou dizendo que vai ser fácil. Nem Jung disse que seria fácil. Mas o resultado que vai vir disso é excelente. E ele continua. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa, por mais absurda que possa parecer, para evitar enfrentar a sua própria alma. Então, gente, quando nós aceitamos a nossa sombra, nós entendemos que somos imperfeitos. Precisamos ter coragem de mostrar-nos como realmente somos, né? De desnudarmos nossa alma, nossa personalidade. Porque quem tiver que conviver conosco vai precisar gostar de nós como nós somos. Depois que eu descobri que essa dor, sensibilidade nos meus dentes era causada pela raiva que eu continha, eu precisei trabalhar um aspecto da minha sombra que era a raiva. E eu confesso, gente, hoje eu manifesto muito mais a minha raiva. Não manifesto da forma que eu queria, mas talvez da forma que eu gosto que seja e que é benéfico para mim e que eu acredito que é benéfico para o outro. Mas eu ainda preciso melhorar. Eu ainda preciso mostrar mais e dizer, né? Isso realmente me deixou chateada, né? Eu não gostei disso. E a gente manifesta de várias maneiras. Então hoje eu consigo falar quando alguém ou acontece algo que me deixa chateada, e aí eu vou e falo, né? Eu explico, eu tento conversar, né? E aí quando a gente aceita que a gente tem essa imperfeição, a gente vai buscar corrigir, né? Sem se culpar, assumindo que nós somos responsáveis por esse comportamento, né? Mas a gente aprendeu a ser assim, a viver assim, e aí quando a gente passa a reconhecer, a gente tem a oportunidade de modificá-lo. Então, é preciso começar a vasculhar aí no nosso inconsciente qual lado sombra, né, que a gente tanto tenta esconder da humanidade, de nós mesmos, tá? Precisamos reconhecer, como eu acabei de falar, que nós somos imperfeitos. Independente de quem nós sejamos, de que cargo ocupamos, de que família nós viemos, de que cultura e de que religião nós sigamos. Nessa semana eu reencontrei aqui um livro que fala da coragem de ser imperfeito. Depois que eu ler, eu trago mais um pouco de informação para vocês, porque é realmente isso. Eu acredito que o livro ele vai dizer isso aí. Nós temos o nosso lado que o que é bom e o que é ruim é uma dualidade. O que é bom para mim pode não ser bom para você. O que é ruim para mim pode não ser ruim para você. E o que é bom para mim hoje pode não ser daqui a um ano, tá? Então, a nossa sombra ela também vai mudar em algum momento. O nosso lado luz também vai mudar em algum momento. E se nós reprimirmos demasiadamente nosso lado sombra, nós estamos passíveis a alguns distúrbios, como a neurose e a psicose. E eu, de acordo com o que venho estudando na neurociência, acredito, isso é um pensamento meu, de que todas as nominalizações desses problemas atuais, como toque, depressão, síndrome do pânico, também vão vir desse lado sombra que não foi trabalhado. O que eu quero dizer? A depressão não existe? Existe, sim. É uma nominalização que foi dada por um conjunto de sintomas, né, para uma estratégia que a pessoa gira para fazer a depressão. No entanto, por que a gente pode desenvolver toque, neurose, psicose, síndrome do pânico e etc? Porque a gente não reconhece nosso lado sombra e a gente não trabalha o nosso lado sombra.
e imagina que é um copo d'água em que uma gota transbordou. Mas não é essa gota responsável pelo transbordamento, né? Não é essa gota que é a causadora do mal-estar final. É tudo o conteúdo que tem no copo, né? É toda a água que tem acumulada no copo, que muito provavelmente já está fétida, já está podre, né? De tanto tempo que foi se acumulando ali naquele recipiente, tá? Então, quanto mais a gente esconde a nossa sombra, mais escura, mais densa, mais pesada, mais difícil de limpar. E é como, por exemplo, você está aí nesse momento no seu quarto, ou na sala, ou na cozinha, não sei, ou no seu trabalho. Se você apagar as luzes desse cômodo que você está, os móveis e as coisas que estão nesse cômodo desaparecerão? Sumirão? Com certeza a sua resposta é não, né? Então, o mais provável é que se a gente permanecer com a luz apagada, como eu estava há poucos instantes sem luz aqui, a gente vai se bater em algumas coisas, né? Mas as coisas não vão sumir para que a gente passe por aquele lugar. Então, gente, é preciso reconhecer, é preciso trabalhar. Outro aspecto importante da sombra e da luz é que hoje em dia a gente quer viver muito na luz, né? Principalmente nas redes sociais, na nossa vida de Instagram, de Facebook, etc, etc, né? Que tem tanta rede social que eu nem sei. Mas assim, a gente quer mostrar ali uma vida perfeita. Se você vai postar uma foto sua e você trouxe 5 da mesma foto, da mesma coisa ali, você vai postar das 5 a que você achar que está melhor. Se tiver com a barriguinha grande, você não quer postar. Se tiver com o cabelo assanhado, você não quer postar. Se tiver, sei lá, com a boca torta, você não quer postar. E se não tiver nada bonito que você acha que não interessa a ninguém, você não quer postar. Então, essa vida de exposição guarda grandes vazios interiores. Claro que nem todo mundo que posta, não existe, não estou falando que é 100%, né, que é uma regra. Nem todo mundo que posta muito significa que tem um grande vazio existencial. Mas tem gente que eu fico acompanhando nas redes sociais e tal, que de vez em quando, né, aparecem tanta postagem. Tem umas meninas, umas adolescentes que a minha filha assiste no YouTube também. E eu começo a pensar, gente, esse povo não tem vida própria, não. Porque a menina vai no shopping e a mãe filma. A menina vai comprar o material escolar, a mãe filma. A menina compra uma roupa nova, a mãe filma. A menina vai para um passeio da escola, a mãe filma. A menina vai para o cinema, tudo é filmado e tudo vai para o YouTube. Tudo vai para o canal. Gente, pelo amor de Deus. E cadê o momento presente? Cadê o aproveitar com a família? Cadê o ser natural? Cadê o viver aquele momento? Né? Eu não estou dizendo que eu sou certa, nem que você é errado, nem que quem faz isso é errado. Mas, por exemplo, às vezes eu viajo, passo 15 dias e tiro 5 fotos. Eu não tiro nenhuma foto por dia. Mas é uma estratégia minha. Eu prefiro guardar na minha mente, no meu coração, aquilo que eu vivi. Porque, deixa eu ajeitar, né? Minha sombra aqui. Porque eu não preciso ficar expondo tudo que eu faço, né? Tudo que eu comprei para todos os lugares que eu vou. Eu acho isso até tão mecânico, tão chato para mim. Então, eu não gosto. Mas tem pessoas que gostam e se sentem felizes assim. Mas tenho certeza que elas precisam trabalhar suas sombras. E todos nós precisamos, na verdade, né? Não queiram desistir, não desistam de trabalhar as suas sombras, tá? É preciso trabalhar sempre. Então, gente, eu tenho muita, mas muita coisa para falar sobre sombra, mas nosso vídeo já está um pouquinho longo e como eu falei, eu farei outra live assim que eu acabar de ler esse livro, porque eu tenho certeza que esse livro vai... Ele é só sobre sombra e eu ainda não li,
Hoje eu queria, sabe, passar a leitura, mas hoje foi um dia realmente muito corrido e eu não tive como. Mas eu vou contar uma história para a gente finalizar e fechar com chave de ouro. Eu vou contar uma história que é desse livro, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, da Debbie Ford. E essa história que eu vou contar tem aqui nesse livro, tá? Eu encontrei essa história num vídeo da Flávia Melissa. Eu gosto muito dela. E ela fala assim de uma forma que me toca profundamente, então eu vou trazer para vocês essa história que eu ouvi e que tem nesse livro. Quem sabe depois eu reconto ela de uma nova forma. Então, essa história que eu vou contar é de um passado longínquo. Há muito tempo isso aconteceu. Quando você ainda era uma criança. E você vivia num castelo encantado, mágico, um castelo, um lugar incrível, especial. Nesse castelo tinham muitos aposentos e você conhecia cada um deles. Você visitava esses aposentos, você observava cada detalhe, você experimentava o que existia ali e você sabia que era o conjunto desses aposentos que fazia desse castelo um lugar tão especial, tão mágico, tão surreal. Depois de um tempo, pessoas começaram a visitar os aposentos do seu castelo. E elas não achavam esses aposentos tão incríveis assim. E começaram a fazer críticas, a comparar, a falar algumas coisas que você até então não tinha observado. E com esse espelho, com essa nova forma de olhar a vida, você começou a se questionar. Será que esses aposentos são tão incríveis assim? Você já não tinha certeza. E aí, diante desses olhares de reprovações, dessas críticas constantes, você começou a, pouco a pouco, vagarosamente, com o intuito de que aquele castelo permanecesse um lugar incrível, fantástico, mágico. Lentamente você começou a fechar um cômodo, fechar outro cômodo, fechar outro cômodo. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e a sua intenção era fazer com que o castelo permanecesse um local mágico. E aí você começa a visitar os cômodos dos castelos de outras pessoas. E aí você começa a comparar. Começa a observar coisas que até então você não notava. E aí você começa a pensar. Será que os meus aposentos eram tão incríveis assim? E aí você encontra aposentos que são tão amplos que os seus agora parecem minúsculos. Você encontra aposentos em outros castelos tão iluminados que os teus agora parecem muito sombrios. Você encontra aposentos tão arejados que os seus parecem até fétidos. Sabe, é aquela coisa que incomoda. Você encontra aposentos tão limpos que os teus parecem muito sujos. E ainda na intenção de manter esse castelo um lugar especial, mágico e encantador, você começa a fechar mais aposentos, e mais, e mais, e mais, e mais. Hoje, você vive numa casa de 2 cômodos. As paredes estão
todas rachadas e com mofo. O teto nem existe mais. E você vive com a eterna sensação de que precisa de reforma. É hora de abrir cômodos. É hora de revisitá-los. É hora de admitir comportamentos e padrões que você escondeu durante muito tempo, achando que se as pessoas soubessem que você tinha, você não seria amado, amada, aceito ou aceita. É hora de aceitar que seu castelo é incrível, exatamente pelos cômodos que o compõem, exatamente por cada detalhe que tem nele. É hora de conhecer o lado mais sombrio do teu ser. É hora de fazer uma faxina no teu saguão. É hora de colocar luz na tua sombra. Pois é melhor iluminar a sujeira e a escuridão do que passar uma vida inteira fingindo algo que você não é. Reflitam nisso. Eu amei essa história. Em breve eu contarei novamente para vocês. Gratidão por ficarem comigo até aqui. Falaremos sobre a sombra mais uma vez. E até a próxima terça-feira, às 20 horas, se a luz permitir. Gratidão.